Aê! Agora tá o time completo, legal. Gente, já foram 3 minutos, temos algumas pessoas aqui hoje. Olá, professor Michel, com todo respeito, meu co-orientador. Legal. Gente, seguinte, a gente tem 1 hora contada, então a gente não tem muito o que ficar enrolando, o Instagram derruba a gente mesmo. E algumas coisas a gente pensou em conversar aqui com vocês, só para vocês entenderem. Não é propaganda falsa, eu já vou sair dessa live. Quem vai ficar na live vai ser o Daniel e o Thiago. Eu, na realidade, só estou aqui para explicar como vai ser e também para filtrar um pouquinho das perguntas que vocês forem fazendo ao longo da live, tá bom? A live se chama GPSP Conversa e essa é a primeira de uma série de lives que a gente pretende fazer, que é uma novidade, ninguém está fazendo isso nos dias de hoje. E a ideia é exatamente trazer assuntos que a gente sente que são demandas da nossa área, da pedagogia do esporte, também de treinadores e dos nossos alunos, e nossos também, e que seja um espaço aberto para vocês poderem conversar com a gente que está aqui atrás da câmera. A gente tem uma demanda de pessoas que quer participar muitas vezes dos nossos grupos e não consegue, então talvez seja esse momento de vocês participarem também. Só para vocês se localizarem, GPSP é o grupo de pedagogia do esporte da Unicamp de Campinas, porque tem um outro grupo que fica em Limeira, que é o EP, liderado pelo professor Roberto Paes, que é referência na área e também no basquete nacional. E eu faço parte do GPSP, para quem não me conhece, eu sou a Paula, sou doutoranda do GPSP e vou estar aqui com vocês em todas as lives para tentar mediar esse processo. O que é pedagogia do esporte, só para alinhar mais ou menos a nossa fala. A gente entende pedagogia do esporte, tanto a gente quanto outros laboratórios parceiros, como uma disciplina das ciências do esporte que vai cuidar dos processos de vivência, ensino, aprendizagem e treinamento do esporte. Então, mais especificamente, a gente tem um grupo de estudos que vai tratar sobre organização, sistematização, aplicação e avaliação de práticas esportivas. E lembrando que quando a gente fala sobre pedagogia do esporte, a gente está pensando desde a iniciação até o alto rendimento, e não especificamente do processo de iniciação, apesar do nome pedagogia. Isso já é uma visão bastante ultrapassada, a gente tem aí um volume de estudos que mostra isso, quanto é verdade isso que a gente está falando. Só para vocês entenderem o porquê desse tema, da escolha desse tema, é um tema bastante polêmico, especialmente quando a gente pensa no senso comum, quando a gente vai assistir programas esportivos, então a mídia esportiva ela contribui para essa dificuldade de compreensão do que é tática, e aí mais para frente, tanto o Daniel quanto o Thiago vão se debruçar em cima dessa temática. E além disso, existe talvez algo que o Thiago vai trabalhar um pouquinho mais, uma dificuldade na avaliação da tática. Se eu perguntar para você, enquanto treinador, eu pelo menos tenho muita dificuldade enquanto treinadora, como é que você avalia a tática? Você sabe avaliar a técnica, você sabe avaliar o aspecto físico dos seus atletas, a gente aprende isso na graduação, mas e o componente tático? E a tomada de decisão? Como é que fica isso no processo de treinamento? Então, o Thiago é especialista nesse tópico em específico, ele é professor lá do Sul, para quem não conhece, graduado lá na FEF também e doutor pela FEF. Então, ele vai tratar mais especificamente sobre esse assunto a partir da investigação dele. O Dani, para quem não conhece, é também graduado e mestre lá pela FEF e tem uma experiência prática na modalidade do futebol americano. Ele está aí para comprovar com essa roupa. E é um tema muito polêmico para pensar, né? Futebol americano, que é uma modalidade super estratégica, como é que a gente vai trabalhar essa questão da tática? E aí ele traz tanto a investigação dele, que ele fez ao longo do mestrado, quanto a própria experiência prática. Certo? Só para quem entrou agora, eu já estou saindo, porque eu já falei demais. Daqui a pouquinho o Thiago vai entrar aqui, assim que eu sair. E a ideia é que a gente converse mesmo, por isso que se chama GPSP Conversa. Hoje a gente vai falar sobre tática e tudo que vocês tiverem de dúvida, ou enfim, veio alguma pergunta, quero colocar aqui, coloquem nos comentários. O Thiago e o Daniel não vão se preocupar com os comentários, eles já têm a tecnologia aí para barrar e dificultar esse processo, então eles vão contar das experiências deles, práticas e investigativas sobre a tática. E eu vou estar acompanhando a live e vou ficar mandando para eles algumas perguntas. Ou seja,
Se alguma pergunta de vocês não for respondida, uma, ou é o tempo que realmente acabou, ou, enfim, a gente tentou dar uma sequência lógica para esse processo. Isso não significa que a sua pergunta não vai ser respondida agora. Eu vou anotar todas as perguntas e nos comentários a gente vai deixar as respostas para vocês. Então, não fiquem bravos com eles, fiquem bravos comigo, tudo bem? Gente, falei demais, boa live para vocês. Agora, Thiago, é contigo. Deixa eu sair desse negócio. Vou chamar Ai, ele. Mandei o convite pro Thiago aí. Aí. Fala, Thiago. Olá, estão me vendo? Eu tô vendo. Tá vendo? Eu tô. Olá, pessoal. Tudo bem? Estão conseguindo me ver? Tô aparecendo aí, voz e vídeo? Eu tô ouvindo também. Eu tô te vendo, Dani. Vou esperar Beleza. o pessoal. A Paula tá falando, hein? Estão me vendo? Ok. Bora, então? Eu acho que podemos. Apareci. A Paula confirmou aqui. E aí, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Daqui a pouco a gente conversa mais. Vamos começar com o Dani. Beleza. Então, eu vou começar aqui. Vou contar o tempo para não passar, né? Deixa eu zerar aqui. Beleza. Então, pessoal, boa tarde, né? Quase boa noite. Eu sou o Daniel, como a Paula apresentou. E hoje eu vim para cá falar com vocês um pouquinho sobre parte do meu mestrado, né? Principalmente focando na questão tática e também sobre a minha experiência dentro do futebol americano, né? Como a Paula falou, é a modalidade que eu amo, é a modalidade que eu fui estudar no mestrado com o professor Roberto, né? E hoje eu sou professor de Educação Física em Campo Limpo, né? E eu terminei meu mestrado no final do ano passado. Eu fui atleta e treinador de futebol americano, fui treinador tanto do masculino quanto do feminino no Unicamp Eucaliptus, que é o time de flag da Unicamp. E tive uma experiência, tive a oportunidade de fazer intercâmbio também nos Estados Unidos e conhecer a cultura do esporte, né? Durante a graduação na Educação Física, eu tive contato com algumas teorias que a gente vai conversar hoje, né? Que é da pedagogia do esporte em si. Que elas sempre falaram muito sobre a questão tática, sobre a importância de formar um atleta inteligente, de formar um atleta que consegue pensar, né? Um atleta que ele resolve problemas dentro de campo e várias teorias que têm apontado para essa importância dentro do ensino. E isso foi um pouco contra, né, o que eu vivenciava no futebol americano ao longo do tempo, porque não sei se vocês conhecem muito dessa modalidade em questão, mas ela é uma modalidade muito técnica, né, que o foco na técnica é muito grande e que ela tem uma cultura do playbook, né, que é o livro de jogadas. Todo time tem um livro de jogadas, que são jogadas ensaiadas, que são pré-definidas, né, antes de cada jogo, no começo da temporada, e que o time se debruça para aprender. E muitos dos meus treinos, quando eu fui atleta, eles eram baseados, tinha aquecimento normal, aí depois tinha um exercício de alguma habilidade, né, exaustivamente, e depois ia para a parte do ensaio de jogadas, né, muitas vezes sem oposição, né, você ensaiar a jogada, fazer o que você tem que fazer dentro da função do time, repetir até decorar, e depois tinha o rachão, né, o jogo formal no final do jogo, que era para poder aplicar isso que você decorou. Isso eu vivi por muito tempo, e quando eu tive contato com essas teorias que falavam sobre a questão da tática, principalmente, né, isso me balançou um pouco, né, e também me encantou pelo que a teoria falava, e eu fui querer descobrir um pouco como que isso funcionava em relação ao futebol americano. Se podia se relacionar, ou se estava muito distante do que é possível pensar no ensino do futebol americano. Então foi isso que eu fui tentar entender no mestrado, e eu fiz uma pesquisa qualitativa, buscando entrevistar os treinadores de 4 times aqui do estado de São Paulo, e perguntar para eles o que eles têm pensado, né, sobre esse processo de ensino, como que tem sido feito e o que eles pensam sobre isso. Como eu falei, as teorias elas apontam para a tática, né, por causa que os jogos esportivos coletivos ele tem uma questão que é muito importante, que é o oponente. Né? Você tem que enfrentar alguém, né, você tem os seus companheiros de time e você tem pessoas que você enfrenta durante o jogo. E quando a gente vem falar de tática aqui, a gente está falando sobre a tomada de decisão. Né? O jogo, isso a teoria vem mostrar, o foco da imprevisibilidade por causa dessa relação que você tem com o oponente é muito forte. Então, quando a gente vem falar de tática aqui, a gente está falando sobre a resolução de problemas, a leitura do jogador dentro do jogo,
né, e as ações que ele toma no momento, né, dentro do jogo. E a teoria mostra que essa componente, a componente eles chamam de tática técnica, ou técnica tática, tendo a tática como principal, ela é muito importante. E, como eu falei, eu vivi isso, mas dentro do mestrado eu quis ir lá na prática e ver como que isso acontece de verdade. Se de fato os outros times, não só a realidade que eu tinha, que eu estava vivendo como atleta, se os times grandes lá de São Paulo, né, que participavam do campeonato nacional, se eles também estavam ensinando desse jeito, né, se era um ensino tradicional, se era voltado para a questão mais da estratégia, e a gente já vai falar sobre esses termos um pouquinho. E eu vi que, de fato, né, nos resultados da minha pesquisa, os treinadores têm pensado desse jeito, né, eles têm focado o ensino do playbook, né, durante muitas das falas deles, e depois eu vou compartilhar com vocês a pesquisa, se vocês quiserem ler também. Lá vocês vão ver que muito da questão do ensino, da organização, da sistematização deles, vai focar no playbook. Né? Qual que é o sistema de jogo que eles querem, quais são as jogadas que eles vão querer rodar, as jogadas que eles vão ensaiar, que eles vão tentar aplicar 100% em cada jogo. Né? E isso apareceu muito forte dentro da pesquisa, né? Um ensino tradicional, como a gente chama ele, né? Pouco destaque foi dado lá aos conteúdos socioeducativos e histórico-culturais, que isso vai ser falado um pouquinho mais para frente. Quando a gente fala estratégia, né, o termo estratégia, ela está ligada, isso a partir da teoria, nas questões que são decididas antes do jogo. Né? Tudo que a gente decide, tudo que a gente pensa para organizar o nosso time antes de ir para campo. Né? Então, por exemplo, no futebol americano, o playbook ele vai ditar quais são as posições, como que vai ser a movimentação a hora que o jogo começa, né, assim que a bola é movimentada, quais são as decisões que os jogadores podem tomar, né, onde eles vão estar, em qual lugar do campo eles vão ocupar, e como vai ser a movimentação da bola. Eles definem um roteiro de como vai ser a jogada, tanto para o ataque como da defesa. E isso entra no ponto da estratégia. Elas são diretrizes que vão ser decididas antes do jogo para tentar organizar como vai ser a ação da equipe. Né? Isso é a questão da estratégia. A tática, ela já vai, como a gente falou, na questão na hora do jogo. Né? Ela está ligada à adaptação, às mudanças, né? E também à resolução de problema com rapidez, né? Que a gente tem pouco tempo para resolver, de acordo com o que acontece durante o jogo. Então, quando a gente fala de estratégia, e a gente fala do futebol americano, o playbook está mais voltado à estratégica do que à tática, porque ele é decidido antes, certo? E a técnica é o gesto em si. Então, como eu falei, lá na prática do futebol americano, o que a nossa pesquisa mostrou é que, de fato, eles estão ensinando a partir das estratégias e estão dando pouco foco na tática. Apareceu isso na fala dos treinadores, né? Eles tentam deixar o jogo o menos imprevisível possível, o que, como discutimos também na minha banca de defesa, isso é impossível. O jogo ele é imprevisível de natureza. Né? Mas, assim, o que eles têm tentado fazer é tentar ensaiar o máximo possível e tentar simular o oponente, o que eles podem fazer. Né? Eles fazem um time de scout, que são os times que vão ficar... Eles pegam quais são as jogadas que os times fazem, eles analisam vídeo e colocam um time, que geralmente são as reservas, para rodar essas jogadas, né? Para a gente ter cada vez menos pensar nessa questão de como eles jogam e a gente não ter nenhuma surpresa na hora do jogo. Né? Basicamente, o treino é para evitar as surpresas. Né? Há uma hierarquia muito forte de tomada de decisão, né, em que os treinadores decidem como vão ser as coisas durante o jogo. Né? E, por exemplo, a questão do ataque. Um dos objetivos maiores do ataque dentro de campo, em um jogo de invasão, é conseguir marcar o ponto, certo? No caso do futebol americano, é o touchdown. E se uma jogada, por exemplo, estava pensada para um atleta receber um passe no meio de campo, e acontece alguma coisa que deu errada, esse atleta ele consegue se desmarcar, vai para a end zone, recebe um passe e faz um touchdown. Se ele fez uma jogada que não estava desenhada, se ele improvisou na hora, todos os treinadores falaram que isso foi errado, certo? Que essa decisão que ele tomou foi errada porque não era o que estava desenhado para aquela jogada. Mesmo que ele tenha marcado o ponto, existe uma resistência dos treinadores de deixar isso acontecer. E eles citaram que, inclusive, eles vão falar com a pessoa quando isso acontece para falar que não é para fazer mais isso. Certo? Então, o jogo é execução do playbook do que eles treinaram. Tem uma passagem aqui, que acho que é interessante a gente citar, de um dos treinadores. Eu vou ler para vocês. Ele cita um sobrinho dele que pergunta sobre futebol americano e ele fala: tio, tem jogada ensaiada no futebol americano? O sobrinho pergunta para ele. Porque ele gosta de futebol, né? Futebol também tem algumas jogadas que são ensaiadas. Aí ele fala para o sobrinho: olha, todas as jogadas do futebol americano são ensaiadas. Todas. Não existe improviso. O improviso no futebol americano raramente funciona.
só com quem é excepcional. Quer dizer, você pega o Peyton Manning, o Tom Brady, a gente pode citar, por exemplo, esse pessoal consegue improvisar, os outros não. E isso é uma citação, está lá na pesquisa. Um outro treinador, que foi o treinador 4, ele se aproximou bastante do perfil inovador, que ele gosta de ensinar pelo jogo, mas mesmo ele, quando perguntado, no caso de acontecer alguma coisa que não estava dentro do playbook, ele também falou que caso o jogador erre, caso ele faça alguma coisa que não estava desenhado, se ele mudou alguma coisa que não estava planejada, eles vão comemorar que saiu o touchdown, por exemplo, eles vão abraçar a pessoa porque conseguiu receber a bola na end zone, só que eles vão falar que isso não é uma coisa boa, entendeu? Que eles não vão... a criatividade não é muito bem vista dentro disso. Então, o que a gente percebeu nessa pesquisa é que o foco está totalmente na técnica e na utilização do playbook na questão da estratégia, e a tática é pouco citada, né? O ensino se passa por repetição, né? Muitas vezes sem oposição. A gente vê muito em filme de futebol americano os caras empurrando aquele trenó, né? Que o pessoal empurra, e aí depois passa, outras pessoas vêm e empurram. A gente vê muito exercício sem oposição, a gente chama de exercício analítico, né? Para tentar aperfeiçoar a técnica, para aplicar dentro do playbook, né? Então, isso é uma realidade, né? E o que a teoria mostrou, isso aprendi no mestrado e na graduação, é que as novas tendências de pedagogia do esporte, os autores têm chamado assim, né, é que a tática, ela vem... O interessante é você ensinar a técnica pensando na questão tática, né? Há uma inversão do processo de ensino, que antes do tradicional era voltado a ensinar a técnica primeiro para depois jogar, e há uma inversão nas novas tendências falando que você se ensina a partir das exigências do jogo, né? Você coloca a pessoa para jogar, e a partir disso, ela percebendo quais são as dificuldades que ela encontra dentro do jogo, quais são as necessidades que ela tem para resolver os problemas que aparecem, você passa a ensinar as técnicas, né? Então, uma inversão. A tática, ela aparece primeiro e a técnica vem para resolver os problemas que acontecem dentro do campo. E existem várias teorias, né? Isso, se vocês quiserem, lá no mestrado tem listado várias referências, tanto do nosso laboratório quanto de outros laboratórios que têm mostrado isso, e no mundo todo. Em 82 já tinha o ensino dos jogos pela compreensão, Teaching Games, né? E isso, em 82 já se falava sobre essa questão de colocar o aluno, de colocar o atleta como centro do ensino, né? De pensar quais são as necessidades dele e de tentar ajudar ele a pensar dentro do jogo, né? O que fazer, como fazer, de treinar pelo jogo, de deixar com que ele aprenda e que ele perceba quais são as respostas que ele pode dar com a ajuda do treinador, que vira um mediador nesse caso, né? As novas tendências vêm disso. Existem várias, né? Várias a partir de diferentes teorias que vão falar, que tem bases teóricas diferentes, né? Mas que vão falar que o jogo, a questão do jogo, de você ensinar a partir disso, vai ajudar você a fazer um atleta que consegue pensar. E a ideia, inclusive, é formar treinadores em campo, né? Que o pessoal fala isso, de pessoas que vão te ajudar a pensar como treinador, como resolver o problema do jogo. Nas novas tendências de pedagogia do esporte, né? As características dela é que ela é centrada na tática, né? De tentar entender o porquê das coisas. Elas vão explorar movimentos abertos, né? A questão da técnica, ela fica sujeita à tática, né? Você tem os movimentos que são eficientes, você tem a cultura do esporte, né? Do como fazer. Só que primeiro se entende o porquê que você utiliza isso, né? Busca-se a humanização, né? Pergunta-se muito, questionamentos são bem-vindos, né? Tanto do treinador quanto dos atletas, né? Para que seja um processo em grupo mesmo, né? Que não venha do treinador ensinar e ficar repetindo a mesma coisa. E as consequências que uma abordagem desse tipo gera, né? É que o coletivo, né? Ele é trabalhado, cria-se um repertório de possibilidade de resposta diferente, né? Quando não existe só um plano de jogo ou um playbook em que a resposta é única, né? Nesse tipo de abordagem, você criaria possibilidades. Dentro do futebol americano, existem alguns sistemas que vão deixar com que isso aconteça, né? A gente tem o RPO, que tem sido bastante utilizado, em que o atleta decide na hora, dentro de algumas opções, o que ele fazer, e isso se aproxima mais das novas tendências, né? A tomada de decisão, a responsabilidade do jogador aumenta quando a gente ensina pelas novas tendências, né? E isso ajuda ele a se adaptar às necessidades de fato do jogo, né? Que são imprevisíveis, como a gente falou, né? Você não sabe o que o oponente vai fazer, mesmo que você estude, não tem como você saber, e o ensino a partir disso ajuda o atleta a pensar desse jeito. Então, em vez da gente ensinar primeiro correndo nos cones, né? Ou ficar repetindo um passe sem oposição, eles falam para você sempre tentar focar na oposição, porque é nesse momento em que você cria a imprevisibilidade. Então, o foco do ensino fica nisso.
né? Você pode ensinar pelos princípios operacionais, né? E dentro do ataque, o que eu preciso fazer? Dentro da defesa, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer em relação ao meu oponente e o que eu preciso fazer em relação à pessoa que está jogando comigo, né? Como que eu vou levar o meu implemento até marcar o ponto? Como que eu faço dobras? Como que eu crio linha de passes? Né? Todas essas questões são as questões táticas, né, que a gente pode organizar durante o ensino, que podem ser os nossos conteúdos, e que vão ajudar aí, a partir dessas necessidades maiores, né, dentro do jogo, a gente foca nas técnicas de como resolver esse problema. Então, a partir da necessidade total, né, que a ideia do jogo, dos porquês, que a gente passa a ensinar o controle de corpo, controle do implemento, a manutenção do implemento, finalização, os passes. A partir disso é que começa a se ensinar as técnicas. O que eu tinha para falar é mais ou menos isso. A gente tinha 15 minutos, eu estou em 14 aqui, deu certo. Espero que não tenha sido muito corrido. É mais para ter uma noção do que é essa realidade que eu estudei um pouquinho e que, como a gente falou, desde 82 já se fala dessas, talvez desde antes, né, mas o Teaching Games, que é uma das teorias mais famosas aí, já fala sobre esse tipo de ensino. E como a gente viu aqui, um estudo de 2019, no futebol americano, isso aí ainda é muito forte, o ensino tradicional, voltado para a técnica. E que os jogadores têm pouco espaço para criatividade, e isso acontece e está acontecendo todos os dias, né? E eu acredito e sei que outros estudos mostram que em outros esportes isso também está muito forte. Então essa é um pouquinho da mensagem que eu tinha para passar. Tchau. Valeu, Dani. Obrigado. Queria já de imediato agradecer o Daniel, agradecer a Paula pelo convite, o professor Roberto pelo convite. É uma alegria estar reunido com a comunidade de pedagogia do esporte, né, através do Insta aqui do GPESP. E é uma alegria estar compartilhando com o Daniel, né? Eu acompanhei os primeiros passos do Daniel junto do GPESP e agora a gente está aqui partilhando essa live. E fico muito feliz de poder falar sobre tática, que é uma coisa que me encanta e é nessa direção que eu tenho tentado estudar e direcionar um pouco as coisas, né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Thiago Leonardi, atualmente sou professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas toda a minha trajetória foi construída aí na Unicamp, né, junto com o GPESP. E nessa divisão que a gente combinou de fazer aqui na nossa fala, coube a mim falar um pouco sobre a questão da avaliação da tática. Né, o Daniel ele foi muito feliz ali nas colocações, né, traduzindo um pouco o que é tática dentro do contexto dos esportes coletivos, né, só para reforçar, né, então ela é a tomada de decisão frente à oposição do adversário. Né, então, em teoria, há essa pressão dentro do jogo, por ser um esporte de oposição, e dentro disso há os comportamentos táticos, né, as diferentes tomadas de decisão. E dentro desse contexto, né, uma das coisas que me inquietam já há pouco mais de 10 anos é justamente como que a gente avalia isso. Né, o Daniel comentou aí da teoria do Teaching Games for Understanding, o ensino dos jogos por meio da compreensão, que foi publicado em 82, só que ele começou a ser discutido lá na década de 60 ainda, e a gente entender hoje já uma madurez, podemos dizer assim, na questão do ensino por meio dos jogos, só que a gente acaba aprendendo pouco ao longo da graduação, e aí a formação no Brasil, de uma maneira geral, ela é falha nesse sentido, né, de como que se avalia a tomada de decisão dos alunos. Né, uma coisa é a gente conseguir ensinar a técnica e ver se a técnica está no comportamento correto. Né, outra coisa é a gente treinar a questão física e ter diferentes testes, como a Paula comentou lá no início, para quem está desde o comecinho, e a gente conseguir mensurar, né, a questão de velocidade, de potência. Agora, como avaliar o que está dentro da cabeça do aluno? Né, essa é uma inquietação muito interessante, a meu ver, né, uma coisa que eu venho me debruçando aí nesses últimos anos. Dentro disso, a grande pergunta, e eu como professor e treinador até muito pouco tempo atrás, que eu me fazia sempre era como, né? Como que eu vou avaliar, como que eu vou chegar na quadra e ver se de fato o que eu estou passando para os meus alunos, para os meus atletas, faz sentido ou não. Agora, ao longo do meu mestrado ainda, eu lembro que eu discuti alguns quesitos ali que eu acho que são importantes a gente pontuar nesse início da conversa. Porque antes do como tem muita coisa importante para ser discutida. Né? Primeiro, o que vem a ser a avaliação? Né? Se a gente fosse perguntar aqui o que é a avaliação, cada um teria a sua opinião. Mas, no geral, a gente precisa entender que a avaliação, ela não necessariamente ela é um momento estanque. Né? A avaliação ela é uma coleta sistemática de dados, que pode acontecer pela repetição do uso de algum instrumento, mas que principalmente pode acontecer por meio de vários instrumentos. E quando a gente olha para a avaliação à luz da pedagogia do esporte, a gente começa a entender que a nossa avaliação ela não vai ser uma avaliação meramente sumativa, ou seja, ela não vai simplesmente somar notas ou somar performances para no final
simplesmente ter um apontamento, se o sujeito melhorou ou não. Né? Eu venho defendendo uma tese de que isso é pouco. Né? A gente precisa, de fato, contribuir para a formação do aluno, para a formação do atleta. Né? E dentro disso, faz muito sentido a gente discutir uma teoria da avaliação, que é a avaliação formativa. Né? Quando a gente vai olhar para o processo, a gente não vai olhar para o final, apenas para ver se deu certo ou não. Como a gente olha para o processo, faz sentido a gente pensar na avaliação como uma coleta sistemática de dados. Agora, por que a gente vai avaliar? Né? Qual que é o sentido de se fazer uma avaliação dentro do contexto? Né? A gente poderia dizer, a gente vai avaliar para ver se o nosso trabalho está dando certo, a gente vai avaliar para ver se o aluno está aprendendo, né? Mas a avaliação ela pode ter até um outro significado. Né? A avaliação ela pode servir para a gente para direcionar caminhos. Né? A avaliação ela tem a sua importância a partir do momento que não apenas a gente descobre o que está acontecendo na aula, mas quando também o aluno, o atleta, ele consegue ter noção do quanto que ele está aprendendo. Né? Para isso, a gente precisa ter muito claro o que está sendo avaliado. Né? E o conteúdo ele é chave dentro desse contexto. Né? Não é apenas aplicar um teste ali e ver o valor de performance. Né? Já há algumas teorias na literatura que elas vão nos indicar que a avaliação ela precisa estar diretamente relacionada ao conteúdo da aula. E aí o atleta, o teu aluno, ele precisa saber qual é o conteúdo, né? O que ele está aprendendo, o que ele está treinando naquele processo, e ele precisa ter noção de onde que ele tem que chegar. Aí fica mais fácil esse diálogo entre treinador e treinador, ou professor e professora, com o sujeito, né? Que é o aluno ou aluna ali dentro do contexto. Uma outra questão importante aí é quando. Né? Quando que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar no início, vai avaliar no fim, a gente vai avaliar no início e no fim, a gente vai avaliar a todo momento. Eu acho que um outro ponto que deve ser discutido aí é o que a gente está querendo avaliar em cada momento. Né? Porque, tudo bem, fazer um teste pré e um pós, eu vou ter uma noção. Agora, o que eu quero ver, de fato, 2 avaliações são suficientes ou será que eu preciso de mais? Ou se eu quero ver apenas 2 avaliações dão conta, né, para que eu vou colocar um monte de avaliação no meio do caminho? Né? Então, são coisas que partem da intencionalidade da prática. E aí faz muito sentido discutir a avaliação no âmbito da pedagogia do esporte. Né? Como a Paula abriu a live falando, né? É uma área das ciências do esporte que vai estudar essa questão da intencionalidade, aquilo que a gente faz de propósito dentro da aula, dentro desse contexto pedagógico de formação, né? Humana e de formação desse aluno, desse atleta. Aí sim, entendido o que é, entendido o porquê, entendido a finalidade, entendido quando e o que a gente está avaliando, a gente vai poder discutir o como. Né? A gente vai poder chegar efetivamente a tentar compreender um pouquinho sobre os diferentes instrumentos de avaliação. O nosso tempo aqui ele é um tempo curto, né? A intenção dessa live é a gente conseguir discutir algumas coisas e abrir, né, para debate e responder algumas perguntas de vocês. Mas eu vou focar aqui em 2 instrumentos de avaliação, que foram os instrumentos que eu utilizei na minha tese de doutorado e que eu venho utilizando atualmente dentro do LEME, né, que é o Laboratório de Estudos Multidisciplinares em Esporte, que eu, junto com o professor Gui Ginciene, coordeno aqui na URGS. E dentro do LEME a gente também vem desenvolvendo algumas pesquisas de iniciação esportiva, a gente vem investigando a formação dos jovens a longo prazo, que é uma pesquisa que a gente também faz na Unicamp já há 5 anos, né, e dentro dessas pesquisas a gente vem incluindo a avaliação da compreensão tática. Esses 2 instrumentos que eu vou comentar, existem muitos outros, e aí cada modalidade, por vezes, tem os seus instrumentos que estão sendo criados, que são desenvolvidos, mas esses 2 eles têm uma, entre aspas, vantagem que eles são genéricos. Né? Então, para quem trabalha na iniciação esportiva, ou mesmo quem trabalha em alguma modalidade específica, seja de vários esportes ou de um esporte, esses instrumentos, eles, em alguma medida, eles se encaixam. Né? O TSAP, né, que é o TSAP, ou Team Sport Assessment Procedure, ele é uma espécie de scout, bem entre aspas assim, porque ele chega a ser um scout, mas ele não é um scout técnico. Né? Então a gente vai mensurar ali o número de bolas conquistadas, o número de bolas recebidas, o número de bolas perdidas, de bolas ofensivas e de finalizações bem-sucedidas. Depois a gente pode deixar ali nos comentários o artigo, né, do professor Graham, em que ele vai discutir, ele vai apresentar a validação desse instrumento para quem tiver curiosidade. O outro instrumento é o GPAI, né, o GPAI, né, que é o Game Performance Assessment Instrument. O GPAI ele é um instrumento mais robusto e ele tem uma vantagem com relação ao TSAP, porque ele nos permite olhar especificamente para o conteúdo do treino. Né? Então, dependendo do que eu estou dando no treino, é o que eu vou avaliar. E aí ele é moldável nesse sentido.
né? Para quem está lá na prática, está no dia a dia, ele é um instrumento bastante rico nesse quesito, embora ambos sejam muito fáceis de serem aplicados, né, ali dentro do dia a dia. Lá na minha tese de doutorado, qual que era a inquietação, né, que nós tínhamos? Ambos os instrumentos eles foram criados para iniciação esportiva, né, e particularmente dentro do contexto da escola, né, ainda mais fortemente o GPAI. O GPAI ele foi criado para ser um instrumento dentro do ambiente escolar. E há algumas pesquisas nos últimos anos aplicando esses instrumentos dentro do contexto do treino, né, para justamente tentar ter alguma ideia da questão das tomadas de decisão, para tentar entender um pouco como que se dá o desenvolvimento da tática dentro do contexto da iniciação e da especialização esportiva. E aí esses dois instrumentos, eles foram testados lá na minha tese com meninas, atletas de basquete, tinham duas categorias, sub-13 e sub-15, e aí eu apliquei tanto no contexto do treino, como numa escola privada na região de Campinas, com escolares, né, com sujeitos não atletas, nessas mesmas faixas etárias. E o que a gente identificou ali na tese, né? E depois eu volto a falar um pouquinho desses instrumentos dentro de alguns exemplos aí. A preocupação era, esses instrumentos eles são válidos para poder serem usados do ponto de vista científico num primeiro momento, mas eles dão resposta aos problemas da prática, né? Essa era a inquietação por detrás da pesquisa ali de doutorado, e nós identificamos que sim, né? A avaliação ela foi feita em 4 meses, e aí eu vou entrar rapidamente aqui em alguns detalhes nesses últimos 5 minutos que me restam, certo, Dani? O tempo combinado. E eles foram capazes de medir uma diferença de performance dentro da faixa etária, né, e dentro de 4 meses, né, que era a preocupação. Então, se eu der 4 meses de treino, mais ou menos um semestre de competição, pensando numa temporada esportiva aí, né, pegando ali mais ou menos de fevereiro, março, até mais ou menos julho, ele é capaz de medir diferença de aprendizagem, de performance? E nós vimos que sim, né, eles foram capazes. Então, o WhatsApp, ele é um instrumento, como eu disse, ele tem essas 5 categorias de análise. O Graham propõe ali algumas fórmulas de cálculo e a gente consegue ter o número de bolas de ataque, o volume de jogo, ou seja, o quanto que a pessoa participou do jogo, que é o somatório de bolas conquistadas e bolas recebidas, e a gente tem o número de bolas de ataque, né, que são bolas ofensivas, seria tipo uma assistência ou uma pressão sobre a equipe adversária, e a finalização bem sucedida. E quando a gente coloca esses dois elementos, né, junto com bolas perdidas dentro de uma fórmula que eu não vou entrar em detalhes, porque ela é meia cabulosa, assim, na construção da equação, a gente consegue ter o valor do índice de eficiência e consegue ter a performance. Embora a fórmula seja meio estranha, ela é super simples de ser aplicada, né, a gente pode deixar elas aí nos comentários depois para quem tiver curiosidade, quiser testar no dia a dia. E esse instrumento é um instrumento bem básico, bem tranquilo de ser aplicado na prática. O GPAI, ele é robusto, como eu disse, então ele permite, dentro de 7 categorias, eu não vou detalhá-las aqui, mas a gente consegue ver, por exemplo, o retorno para a base, consegue ver a tomada de decisão propriamente dita, consegue ver até a execução motora, consegue ver ações de suporte, que são ações sem bola, entre outras. E essas categorias, elas não têm o que vai ser olhado de maneira muito específica, né? O legal é que eu consigo, por exemplo, eu estou ensinando. A gente brinca aqui no Leme que a gente é quase com um laboratório de ensino de linha de passe, né? As nossas pesquisas quase todas elas vão na ação sem bola e a gente tem se debruçado muito no estudo das ações, né, de criação de linha de passe nesses últimos semestres aí. Então o que eu tenho que fazer para agir sem a bola? Né, cada treinador vai dizer algo, né? Há algo na literatura, é óbvio, mas cada treinador, pela tua experiência, vai querer aplicar algo ou vai dizer algo para os seus alunos, para os seus atletas. Isso que eu digo pode ser avaliado. Eu consigo olhar para as ações. O GPAI, ele é mais dicotômico, assim, ele é mais sim ou não. Então, eu tenho a ação esperada. Se o aluno ele faz aquela ação esperada naquela situação, eu dou 1 ponto para ele. E se ele não faz, eu não dou 1 ponto para ele. E no final, a gente tem ali um score de 0 a 1 que vai dizer o percentual de acerto dele dentro daquelas situações. Não quer dizer com isso que a gente está tornando previsível o jogo. Quer dizer que a gente quer ver se frente àquelas situações ele foi capaz de perceber. E aí eu dou um exemplo. A gente está agora finalizando aí uma produção, está em fase de submissão, em que a gente analisou essa questão de criação de linha de passe. Um dos fatores era, por exemplo, se o aluno ele conseguia perceber as dimensões de espaço da quadra e ele conseguia ir para um quadrante da quadra que não tinha ninguém. Né? Ao invés de correr num lugar que já estava ocupado e atrapalhar alguém na ação, se ele conseguia ir para um lugar vazio.
né? E uma das coisas que a gente observava era isso, né? Então não era pré-definido que ele tinha que ir para aquele quadrante. Ele tinha que ir para um lugar vazio, não importava qual era. E a gente avaliava isso dentro da pesquisa, né? Um dos fatores que foram colocados ali na nossa pesquisa. Então, dentro disso, o GPA ele nos permite ver, e ele nos dá, como eu disse, um percentual. Quantas vezes o aluno foi capaz de perceber isso? Ambas as análises, né, para ir caminhando para o final, aí, tanto do TSAP quanto do GPA, elas podem acontecer por meio de vídeo, então a gente pode filmar e analisar isso. Se a gente vai olhar para isso do ponto de vista científico, né, o pessoal que está envolvido com pesquisa, envolve a questão de confiabilidade a fiabilidade de observação, tem que ter pelo menos 2 pessoas vendo, né? O pessoal aqui do Leme tem batido bastante a cabeça nisso ali junto comigo para a gente conseguir ter essa rigorosidade científica. Mas quando a gente olha para o contexto aplicado, né, a gente pode fazer, inclusive, os próprios alunos perceberem essas coisas. Né, e trabalhar, por exemplo, no processo de autoavaliação, em que eles vão vendo o que o colega não consegue fazer, o professor consegue perceber, ou a professora, né, o treinador ou a treinadora, o que o atleta não consegue fazer, e o próprio observador consegue olhar para quem está dentro da quadra e identificar se ele consegue fazer aquilo ou não. Né? E aí a gente volta dentro daquele contexto da ação pedagógica do docente ou do treinador esportivo, né? E esses instrumentos eles podem ser usados para isso. Reforço que não são os únicos, talvez não sejam os melhores, são 2 exemplos que a gente traz aqui dentro dessa live, mas que eles têm que, de novo, responder ao nosso problema de dia a dia. Né? O que eu estou ensinando, o que eu quero ministrar ali dentro da minha aula. E a componente tática, que é essa questão de tomada de decisão que está ligado à escolha, ela pode sim ser medida. Né? E a gente pode trabalhar com esses números do ponto de vista quantitativo, tipo, melhorou ou não melhorou, ou a gente pode dar um olhar qualitativo para isso. Né? O que falta para esse sujeito melhorar? Né? O que esse aluno ainda precisa aprender? Né? E a partir desse nuance, a gente consegue observar, né, as ações do ponto de vista tático. A gente consegue dar liberdade para o aluno ou para o atleta decidir o que ele vai fazer, e com isso a gente consegue orientar o que vem à frente. E a partir daí mudar o nosso treino, melhorar a nossa atividade, e dentro desse contexto a gente consegue ir pensando, né, em o que a gente vai fazer no próximo dia frente ao que a gente já tem planejado. Né? Não quer dizer ir planejando no dia a dia do nada, né? Mas a gente já tem algo e a gente consegue vendo se a gente atingiu ou não. E os próprios alunos conseguem ir percebendo, né, se eles estão chegando naquilo que a gente tem como alvo, como meta, como objetivo ou não. Então, seria mais ou menos isso, até para respeitar os 15 minutos aí de fala meu e do Daniel. Né, e a gente já abre aqui para algumas questões. Né, a Paula tá mandando aqui. Eu vou ler uma questão que a Paula me mandou, eu vou respondendo, e aí, Dani, fica à vontade para entrar, a gente vai trocando umas figurinhas aí nesses últimos minutos, tá ok? Beleza. Então a Paula mandou aqui para falar um pouco da dificuldade de compreensão das teorias no termo prático. Então, como que essas teorias elas chegam, né, dentro da prática? As teorias de ensino, primeiramente, e depois as teorias da avaliação. Né? Quando a gente olha para as novas tendências em pedagogia do esporte, essas novas tendências, elas dizem, e o Daniel comentou isso lá na fala dele, que a gente precisa respeitar a imprevisibilidade do jogo. Né? Se o jogo é imprevisível, eu não sei o que vai acontecer ali dentro, né? Eu preciso dar conta, né, de organizar essas coisas dentro da minha aula. Então as novas tendências, elas pressupõem isso, né, que a gente vá na direção do jogo. E o ensino da tática, ela faz bastante sentido dentro desse contexto. A Paula está me dizendo aqui que era um comentário e não uma questão. Então eu estou comentando, Paulo, o teu comentário. E aí, dentro das novas tendências, faz sentido a gente avaliar não apenas o que é previsível, mas o que é imprevisível dentro do jogo. Né? E aí as ações da tática fazem sentido, não é, dentro desse contexto. Né? E alguns instrumentos já existem para isso. O problema, como a Paula comentou lá no início, a gente não tem acesso a isso na nossa graduação, a grande maioria de nós. Né? Eu venho tentando ali nas minhas turmas discutir um pouco sobre essas coisas, particularmente na questão da tática, mas a gente ainda precisa de um maior avanço, né? De um maior alcance nesse quesito. E as teorias, elas chegam na prática a partir do momento que a gente pensa na aplicação por meio de jogos. Não quer dizer necessariamente que a gente vai abominar para nunca mais usar um exercício. Mas se a gente for usar, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Né? Porque o jogo ele não é previsível. Logo, o exercício ele não pode, a repetição
né? Ela não pode ser o carro-chefe dentro do contexto, né? A repetição ela pode até ser um recurso, mas a essência, né, é a aplicação por meio de jogos, e é nesse sentido que as teorias mais contemporâneas vêm nos dizer. Eu não sei se o Daniel quer comentar alguma coisa sobre isso, e aí, Paula, pode ir mandando as questões para nós, a gente vai alinhando aqui. Beleza. Tem uma que a Paula mandou também, mas só para falar do que o Thiago estava falando, a questão da transferência, esse é o desafio maior nosso, né, de pedagogos aí, de pessoas que ensinam o esporte, né, e eu acho que o que eu tomo muito de tudo isso que eu estudei no mestrado e que eu venho estudando ao longo do tempo é você fazer a pessoa pensar. Sempre quando você pensar num jogo, numa brincadeira ou num exercício que você vai dar, como que você pode ajudar aquela pessoa a pensar durante aquele exercício, né? Se eu ficar lá com os cones, será que eu estou potencializando tudo que ela poderia aprender no meu ensino? Né? Se em vez de cone eu colocar alguém que está lá na oposição dela, alguém que vai fazer ela pensar um pouco mais do que ela pensaria no exercício, eu acho que você dando a oportunidade da pessoa pensar e ela se expressar e ter liberdade de pensar o porquê das coisas, acho que isso já é uma aplicação do que a teoria tem mostrado. A Paula falou que M. Amaral mandou aqui. Seria interessante os dois andando juntos, técnica e tática? É importante deixar claro, e isso a teoria deixa muito claro, né, que um depende do outro, né? E não é só a técnica e a tática, como a estratégia também. Quando a gente fala que há uma ruptura, que há uma inversão de que você tem que ensinar a técnica a partir da tática, a gente está falando que os dois são de extrema importância, tá? A técnica, ela faz parte da cultura do jogo, né? Sem a técnica, quando você faz o movimento do basquete, você sabe que aquilo é basquete, porque é isso ao longo do tempo. E isso precisa ser ensinado quando você está ensinando basquete. A questão é o foco, né? Você pode chegar no seu treino já ensinando a técnica, falando que você só pode jogar desse jeito, que é assim, e que se você fizer de um outro jeito é errado, né? Ou você pode, dentro do jogo, por exemplo, na questão da escola, que agora eu sou professor de escola, eu fiz uma atividade lá, eu estou ensinando Ultimate Frisbee, né, que é um jogo de invasão também. E eu fiz de propósito essa questão. Primeiro eu passei ensinando passe um para o outro, falando, vocês só vão poder jogar quando vocês estiverem pegando o frisbee, porque senão vocês vão tomar um frisbee na cara. Né, que às vezes o frisbee vem rápido, né, a pessoa não aprende a pegar o frisbee assim, pode ser que aconteça um acidente. Vocês só vão jogar depois que vocês estiverem recebendo, se vocês estiverem fazendo o passe certo, porque senão o frisbee vai ficar caindo, e a gente vai ficar treinando isso aqui até a gente jogar. Chegou depois de um tempo que eles treinaram, a gente foi jogar. Aí começou o passa 10, a gente começou a fazer atividade do touchdown e tudo mais, e você vê que a aula muda, né? Nos outros eles não queriam fazer, tinha preguiça de ficar fazendo em fila, né? Tinha que ficar esperando para poder lançar. E dentro do jogo, todo mundo jogando, todo mundo fazendo passe, muitas vezes, muito mais repetição do que nos outros tipos de atividade. Né? Então, quando a gente fala de inverter a lógica, né, a gente está falando, a técnica é super importante para poder jogar, e ela faz parte da cultura do jogo, só que ela só existe dentro do jogo para resolver os problemas que acontecem na hora, certo? Que isso é a questão da tática. A técnica, ela está ali para você poder resolver o problema. Acho que essa é a minha resposta para essa pergunta. Ok. A Paula mandou uma pergunta do Léo aqui, né? Como que é a recepção dos jogadores quando eles se deparam com essas propostas pedagógicas que estimulam a leitura tática, né, e a tomada de decisão? Eu acho aí, Léo, que tem 2 pontos. Né? Tem primeiro o jogador, né, o atleta, o aluno, que desde a base ele está contrastado, ele está imerso nessa questão do ensino por meio dos jogos, e tem aqueles que já têm uma idade mais avançada ou que não tiveram oportunidade de trabalhar por meio de jogos, por N motivos, e eles se deparam, de repente, com o ensino por meio de jogos. E aí eu vou te dar um exemplo que eu tive quanto treinador de futsal, certa feita. Eu fui trabalhar com um grupo sub-17, num campeonato de contraturno escolar, no Senai, quando eu trabalhava lá em Americana. E o meu processo de treino com eles ali era um processo pautado em jogos. E todos eles, sem exceção, passaram por escolinhas de futebol e de futsal e tinham um treino mais tecnicista, né, de repetição de passe e tudo mais. E é uma história bastante interessante, assim, porque eu lembro do segundo ou terceiro treino, um dos atletas ali, um dos alunos, me procurou e falou assim, professor, quando que a gente vai começar a treinar futsal? Né? E aí eu falei pra ele, calma que nós estamos treinando futsal. Né? E ele, mas como? E aí eu conversando ali com ele, falei assim, a gente está treinando as ações de passe e tal, não sei o que, lá. E me marcou muito um jogo, quartas de final do campeonato que a gente estava jogando. A gente estava perdendo o jogo e a ficha para eles caiu naquela hora, assim, porque eu, no intervalo do jogo, eu comecei a conversar com eles
Eu falei assim, ó, lembra daquele jogo que a gente tinha que abrir, a lógica do jogo era a gente conseguir ocupar os espaços laterais, né, usar a amplitude da quadra, tal, não sei o que lá. E aí eles se lembraram na mesma hora o que eles tinham que fazer dentro daquele jogo, né, e aquela ação fez com que eles mudassem dentro da partida. Né? Inclusive a gente melhorou muito de rendimento no segundo momento do jogo ali, né, frente às inquietações que eu fui colocando para eles da questão dos jogos. Né, e no final eles perceberam, né, assim, ó, a gente estava treinando por meio de jogo, mas a gente estava treinando. Né, a gente estava estudando a dimensão do espaço da quadra, a gente estava ocupando melhor esses espaços. Então a recepção dos jogadores, né, para finalizar, depende muito da experiência prévia deles. Agora, nós, enquanto professores e treinadores, a gente tem que ter convicção do que a gente está fazendo. Né, a gente tem que ter clareza do porquê que a gente está trabalhando ali por meio de jogos, ou por meio de ensino da técnica, o que for que a gente escolher, né? As tendências mais contemporâneas, elas vão falar do ensino dos jogos, eu sou um que defendo isso pessoalmente, né, dentro da minha atuação, né, e há esse impasse. Né, a questão é, a hora que eles começarem a perceber que o que eles treinam por meio de jogos ocorre o tempo inteiro na hora do jogo, mais do que a ação repetitiva, que não tem oponente, que é apenas a repetição de um determinado gesto, né, eles vão começar a ver mais sentido dentro do contexto do treino. Né, e aí é uma mudança de cultura. Né, aí a gente depende de um tempo, e como eu disse, a gente depende de ter clareza da intenção nossa, e eles têm que ter claro qual é a nossa intenção dentro daquele contexto. Né, e isso, nesse meu exemplo que eu dei aí dessa equipe de futsal, eu tive que ir deixando isso claro para eles, aula a aula, treino a treino, né, para que fizesse sentido lá dentro do contexto do jogo. E esse é um desafio não só também para as pessoas que estão vivenciando esse processo de ensino, né, mas também para os treinadores entenderem muitas vezes isso. Eu fui no congresso de futebol americano, no primeiro que teve na USP, e foi um professor falar lá sobre a questão do ensino pelos jogos, de que a gente não precisa ficar fazendo exercício com cone, repetição. E quando ele comentou isso, ele fez a palestra inteira meio que nessa tendência que a gente está falando. Isso gerou um rebuliço ali dentro, que os treinadores também ficaram bravos que ele falou isso, né? Que onde já se viu ensinar desse jeito, que a gente precisa ensinar a técnica, precisa aperfeiçoar e não pode fazer isso. Então a resistência eu acho que realmente existe e cabe ao professor também mostrar a importância, né? Quais são as consequências de você ensinar por cada um dos dois, né? Ter isso bem claro dentro na hora que você vai planejar e você saber que pelo meio do jogo você está se aproximando mais das necessidades do jogo, igual o Thiago falou. Tem outra pergunta aqui que a Paula mandou, do Jefferson. Ele falou, dentro do pensamento tático e técnico do futebol americano, ainda existe engessamento nas dimensões conceituais e procedimental. Como fomentar a dimensão atitudinal no esporte? Existe dentro da pedagogia do esporte, e acho que semana que vem, ou na próxima live, as professoras a Larissa e a Gisele vão falar um pouquinho sobre os referenciais, né, da pedagogia do esporte, que é o referencial técnico-tático, o socioeducativo e o histórico-cultural. Quando a gente fala no processo de ensino, e essas professoras já têm defendido isso há um tempo, né, a gente está falando de formar a pessoa integral. Né, o Thiago também tem um texto importante sobre isso. Você forma no pensamento, né, no sentimento e também no movimento. Então, dentro do seu ensino, o futebol americano ele é um esporte interessante para falar sobre essa questão atitudinal, né, que a gente entra no socioeducativo, da questão da amizade, do trabalho em equipe, porque existem 5 posições dentro do futebol americano, né, que eles não vão fazer as jogadas que vão aparecer mais, que é a linha ofensiva e a linha defensiva. Esse pessoal está ali dentro do campo, eles não vão encostar na bola nunca, beleza? Eles não são jogadores que encostam na bola. Isso é uma inversão meio que dos esportes que são famosos aqui no Brasil, né? Eles estão lá e a função deles na linha ofensiva é proteger o quarterback, que é a pessoa que lança a bola. Eles estão ali para proteger ele. Né? Isso já é você se doar. Né? Se você conseguir, ao longo do seu ensino, você perceber essas nuances dentro do esporte, né? do que significa jogar com o outro, né? E jogar com o meu companheiro de time, e qual é a minha função dentro de campo, isso aí, por exemplo, essa posição já é um exemplo de amizade, de trabalho em equipe, de cooperação, que você está ali para proteger outra pessoa para que ela consiga lançar. Então, dentro do futebol americano, isso já é bem disseminado, mesmo com as pessoas que não têm contato com essas teorias, mas ele é um esporte em que você consegue perceber isso, né? Você só vai conseguir fazer as jogadas se eu conseguir trazer a marcação para cima de mim para que você saia desmarcado. Né? Todo esse tipo de coisa, ela envolve essa questão do referencial socioeducativo. Né? E a questão do histórico cultural também é importante, né? Dentro do futebol americano, que é o meu exemplo. Né? A gente tem as questões do jogo, né? Tem filmes que são muito importantes, documentários, o contexto histórico do jogo, né? Ele foi proibido quase nos Estados Unidos, né, por causa da violência, que morria gente jogando, e a partir daí ele foi mudando ao longo do tempo para ser hoje quase que uma religião lá naquele país. Né? Então, tudo isso é algo que a gente pode
tocar dentro do esporte, né? Eu acho que cabe ao professor também planejar para que isso aconteça, para que essas questões sejam pensadas, para que as questões sejam organizadas, sistematizadas, para que, de fato, dentro da sua aula, você planeje um tempo para falar disso, porque elas não acontecem naturalmente. Né? É importante, pegando um gancho aí da fala do Daniel, é importante que as questões socioeducativas ou atitudinais, elas apareçam como um dos objetivos, um dos conteúdos da aula. Né? Ela tem que estar prevista previamente. É muito comum a gente pensar na questão socioeducativa ou atitudinal quando acontece alguma coisa na aula. Né? Dá um problema, o professor faz aquela roda, dá uma bronca em todo mundo, e não é nesse sentido que a gente está falando. Né? A gente não tira a necessidade disso, óbvio que há necessidade, uma questão disciplinar, enfim, ninguém está falando para não fazer. Agora, é diferente de trabalhar de maneira intencional. Né? Então, eu tenho que estar ali dentro da minha aula com um objetivo muito bem definido. Hoje eu vou trabalhar tal quesito de questão atitudinal, eu tenho essa e essa atividade, ou esse jogo, que eu vou mudar a regra dessa forma para, de propósito, promover esse sentimento no meu aluno. Né? Então, isso também tem que ser pensado quando a gente está dando a aula. Tem uma pergunta aqui do Vitor, né, perguntando se o GPA é um teste de conhecimento tático processual. Sim, né, para quem não está ambientado com esses termos, né, o professor Pablo Greco ele tem vários trabalhos, né, feitos nesse sentido, né, que a gente tem o conhecimento tático declarativo e o conhecimento tático processual. Né, então, o declarativo é quando eu simplesmente sou capaz de declarar, eu falo o que eu faria naquela situação. E o processual é quando eu estou de fato fazendo, né, dentro da quadra. Então, o GPAI, a priori, é um instrumento sim processual. Se eu o utilizo por meio de uma avaliação em pares, que eu tenho uma pessoa dentro da quadra jogando e eu tenho outro aluno do lado de fora da quadra avaliando esse aluno que está dentro da quadra, né, eu posso dizer que eu tenho ao mesmo tempo os dois tipos de conhecimento sendo desenvolvidos. Né, o processual de quem está dentro da quadra jogando e o declarativo de quem está fora vendo o colega jogar. Né, e aí ele vai ter que dizer ali o que o colega está fazendo, de certo, de errado, enfim. Mas na essência, né, o GPA ele foi criado para ser um instrumento processual, né, para ser um instrumento ali dentro do jogo. Mas como ele está dentro da teoria do Teaching Games for Understanding, que é justamente o ensino por meio da compreensão, pressupõe-se que eu preciso compreender o jogo. E o compreender o jogo eu não compreendo apenas dentro da quadra fazendo, eu também compreendo vendo, eu compreendo ouvindo, eu compreendo de várias maneiras dentro da diversificação do processo. Né, eu espero ter respondido um pouco a questão do Vitor. A Paula está pedindo para a gente lembrar que o professor Roberto está assistindo a gente, mandar um abraço para ele. Abraço, professor. E também ela pediu para a gente avisar que a gente vai respeitar o tempo da live, né? Que quando dá 1 hora ela fecha, e que as perguntas que não for respondida aqui a gente responde no comentário depois no post da chamada para a live, beleza? E vamos ver se tem outra pergunta. Bom, no geral, tem um monte de questões vindo aqui nas questões. A gente vai respondendo aí nos comentários logo depois da live. Acho que está quase em cima da hora, Daniel. Não sei que hora que você começou a live vai aí. 5h30, ponto. Então acho que a gente tem 3, 4 minutos. Acho que a gente pode ir agradecendo a participação do pessoal. Né? Infelizmente está bem em cima do horário. Gostaríamos muito de agradecer a companhia, a participação de vocês. Fico muito feliz de ver muitos comentários aqui, muitas pessoas participando. Saudade de muita gente que está comentando aí embaixo. E queria agradecer mais uma vez a Paula, agradecer o professor Roberto, né, pela oportunidade desse convite, né, da gente poder estar junto aqui nessa live. Fico à disposição sempre para a gente poder conversar, dialogar. Obrigado, Daniel, pela companhia, foi um imenso prazer. E espero que a gente consiga, né, sempre avançar nessa questão da discussão da tática, que é algo, embora muito novo, é algo muito carente ainda de aplicações e de evidências científicas, e a avaliação ela pode contribuir significativamente para isso. Muito obrigado, um forte abraço para todo mundo. Obrigado, Daniel. Pessoal, muito obrigado também. Agradecer a todo mundo que participou. Valeu por esse tempo. Desejar saúde para todo mundo aí nesse tempo, né? Saúde para a família também. E obrigado, é uma honra poder falar junto com o Thiago aí, como ele falou. Aprendi muito já com ele e todo esse pessoal do GPS. É uma honra poder participar aqui e vocês me considerarem para tentar falar alguma coisa. Valeu a todo mundo que participou aí. Acho que pode encerrar, né, Thiago? Sim, semana que vem, então, a gente tem mais uma live. Eu acho que deve ser nesse mesmo bate-horário, mesmo bate-local. Ela e ele vão conduzir um bate-papo aí bastante interessante. Então já fica o nosso convite e a nossa
convidados aqui do lado de cá agora na próxima semana. Né? Convidamos todo mundo aí para poder acompanhar a gente na semana que vem. Tá ok? Obrigado, um forte abraço e até breve. Obrigadão, gente. Até mais. Até a próxima. Tchau.